Será que descobrimos quem pode ter testemunhado diante de um suposto grande júri, no caso Celeste Rivas Hernandes David? E se isso for verdade, essa pessoa é muito próxima do cantor de Romantic Homicide. Vamos conversar. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Sou Jesse Weber. Temos novidades sobre David, precisamos conversar. Onde paramos, eu disse que noticiaram que um grande júri foi convocado para ouvir evidências sobre a morte de Celeste Rivas Hernandes, de 14 anos, cujo corpo foi achado no porta-malas de um Tesla, que estava no nome do cantor de Romantic Homicide, em setembro. Em Los Angeles, não houve prisões ou acusações nesse caso. David está sendo considerado suspeito pelo Departamento de Polícia de Los Angeles. Mas olha, nós nem podemos confirmar 100% que um grande júri está, de fato, ouvindo as evidências, porque os grandes júris são secretos. Eles devem ser secretos. Isso não vai ser confirmado pelas autoridades. No entanto, fontes da polícia aparentemente ajudaram a confirmar isso, de acordo com o Los Angeles Times. E, de acordo com o Los Angeles Times, eles citam que em um documento judicial deste caso, há uma referência a um número de grande júri. Vou falar um pouco mais sobre isso, porque foi noticiado que há um grande júri investigativo que está ouvindo evidências neste caso há algum tempo. Agora, um grande júri investigativo, se é realmente isso que está acontecendo, é diferente do que você pode imaginar. Se isso for verdade, um grande júri investigativo não emite acusações formais, apenas recomenda acusações e auxilia na emissão de intimações para testemunhas. Eles podem produzir outras provas. Normalmente, tudo isso pode ser levado a outro grande júri para indiciamento. Tudo isso para dizer que, se isso for verdade, temos um grande avanço. O TMZ está informando que o presidente da empresa de turnês de Davi foi interrogado por um promotor adjunto na frente do grande júri na segunda-feira. Estamos nos referindo a Roberto Morgenroth, que aparentemente lidera a Mogul Vision. Essa é a gravadora de Davi. E também Zara Brothers Travel, a empresa de turnês. Agora, o TMZ está noticiando que Morgenroth saiu do tribunal, estava no corredor e, supostamente, foi ouvido dizendo ao seu advogado que o promotor adjunto que o estava interrogando, abre aspas, ela foi muito insistente sobre por que eu não chamei a polícia. E fecha aspas. Eu disse, eu não achava que era minha responsabilidade. Só queria continuar a turnê. Vou explicar. Nós não sabemos se isso é verdade, obviamente, certo? Mas se for verdade, e se ele realmente foi questionado sobre isso, e sobre o caso da Celeste, se esse é o grande júri do qual faz parte, ou sobre o que está testemunhando, isso indicaria que ele potencialmente sabia que um crime foi cometido e não fez o suficiente. Que a referência à turnê poderia ser sobre a turnê do Davi, porque afinal o Davi estava em turnê. Quando o corpo de Celeste foi encontrado, a turnê foi cancelada. Isso estava dando muita repercussão na mídia, e o Davi basicamente sumiu desde então. E o que exatamente o Morgenroth sabia sobre o que estava acontecendo? Isso significa que o Davi sabia de algo? Isso significa que o Davi estava envolvido nisso? Obviamente, há muitas perguntas. Mas ter alguém diretamente ligado ao cantor sendo supostamente interrogado em um processo de júri popular, isso é um avanço importante que devemos discutir. E devo observar que foi relatado que o vice-promotor estava apresentando provas ao júri popular, certo? Então, se isso for verdade, foi relatado que pode ser Beth Silverman. Ela é uma promotora de carreira que aparentemente lida com alguns casos de assassinato muito grandes e de alto perfil no condado. Ela já recebeu o prêmio Centurião por excelência em investigações de casos arquivados com apoio técnico. Ela foi quem processou Samuel Little, o serial killer mais notório da história americana. Conseguiu 3 condenações contra ele. Ela é muito importante. Enquanto organizamos as informações do grande júri, preciso mencionar algo mais. Outra novidade. Isso diz respeito a Steve Fisher. Já o tivemos no programa antes. Ele é o investigador particular que foi contratado pelo proprietário do imóvel onde David supostamente estava hospedado, que ficava perto de onde o Tesla com o corpo de Celeste
foi encontrado. Aliás, esse imóvel foi alvo de um mandado de busca pela polícia. Então, olha, Steve tem sido bastante vocal sobre a investigação dele. Obviamente, ele não compartilha todos os detalhes sobre o que encontrou, mas ele postou isso no X, e a gente precisa falar sobre isso. Citação: "O que é feito no escuro vai vir à luz. Amanhã de manhã, fui intimado ao Tribunal Criminal de Los Angeles para uma ordem de apresentação de motivos, audiência por desacato. Não recebi intimação para ir ao tribunal. Não recebi denúncia detalhada do suposto desacto para responder. Não há número de processo e meu nome não aparece em nenhum lugar no registro público do tribunal. Na sexta, recebi um bilhete de um promotor adjunto, avisando que deveria ir na manhã de terça. Ele também parece ter publicado esse bilhete. Uma audiência de punição no Tribunal Criminal que nem sequer atribuiu um número de processo, aparentemente porque eles não querem que isso seja uma informação pública. Me ame ou odeie, isso deveria te importar. É assustador isso ocorrer no nosso sistema judicial criminal. Por isso, torno isso público antes da audiência de amanhã, a qual não irei, para que público e imprensa saibam o que ocorre. Aqui está o contexto. Recentemente, testemunhei em 2 dias diferentes como testemunha perante um grande júri. Quando fui intimado para depor, 2 detetives chegaram à minha porta às 6 da manhã e me instruíram a ligar imediatamente para o vice-promotor de justiça. Ela me disse que, por ser testemunha do grande júri, não podia mais falar sobre o caso e que isso seria ilegal. Se eu falasse, estaria numa situação impossível. Tenho um cliente ligado a esse caso. Se não puder falar com ele, estarei violando meu dever profissional. Esse era exatamente o objetivo de me chamar como testemunha do grande júri. Foi uma estratégia usada para tentar me silenciar. O médico legista de Los Angeles já comentou publicamente sobre tentativa semelhante de silenciamento contra seu escritório. Pesquisei a lei, falei com advogados e descobri que estavam mentindo para mim. Este é o ponto crucial. Na Califórnia, testemunhas de grande júri não têm obrigação geral de sigilo. Essa obrigação vale para jurados e oficiais do tribunal. Testemunhas só precisam manter sigilo sobre o que descobrem apenas no processo do grande júri. Isso não vale para outras situações, que ela já sabia antes de testemunhar ou aprendida fora do grande júri. Vou fazer uma pausa, porque muitos vão pesquisar isso, e a inteligência artificial do Google pode responder errado, dizendo que as testemunhas devem ficar totalmente em silêncio. Ao consultar as fontes citadas por ela, você verá que o resumo da inteligência artificial está errado. A lei da Califórnia não exige total sigilo das testemunhas. As testemunhas costumam ser avisadas de que não podem revelar certas informações, mas essas certas coisas incluem só o que foi aprendido no processo do grande júri, não conhecimentos independentes ou fatos públicos. Em 1983, o Procurador-Geral da Califórnia emitiu um parecer sobre esse tema para esclarecimento jurídico. Está claro. Anexei prints desse parecer. Também quero deixar isso muito claro. Eu nunca divulgo meu depoimento, mesmo que a lei me permitisse discutir meu próprio depoimento. Nunca revelei publicamente que fui testemunha perante o grande júri. Em vez disso, o vice-promotor abusou do poder do processo do grande júri numa aparente tentativa de me silenciar. Fui informado que infringia a lei e recebi um bilhete para comparecer ao tribunal por desacato, sem intimação, número de processo ou registro público do caso. Falta documentação detalhando a acusação para que eu possa responder. Disseram que, se eu saísse da cidade, deveria voltar até terça de manhã. Enviei uma carta detalhada ao juiz e ao vice-promotor explicando minha posição. Eles têm a carta desde sexta à tarde e ainda não responderam. Com uma audiência a poucas horas de acontecer e a ameaça de uma acusação de desacato pairando sobre minha cabeça em um processo judicial que parece ser secreto e fora dos registros, eu não tive escolha a não ser tornar isso público para que as pessoas e a imprensa estejam cientes do que está acontecendo. É a única forma que tenho de me proteger do que considero um abuso de poder. É assustador ver isso nos níveis mais altos do judiciário. A transparência é poderosa. Não me restou outra escolha. Você pode ler nas entrelinhas e argumentar que ele fala do caso Celeste Rivas Hernandez, mas não temos certeza. Olha,
Há muita coisa que a gente não sabe sobre o que está acontecendo, em parte porque isso é algo que parece ter sido mencionado pelo Steve Fisher, o médico legista. O médico legista, e nós já noticiamos isso antes, recebeu uma ordem judicial solicitada pelo Departamento de Polícia de Los Angeles para impor uma restrição de segurança a qualquer informação divulgada pelo escritório do médico legista. Assim, nenhuma informação sobre a causa ou modo da morte de Celeste pode ser divulgada ao público. Como mencionei, o Los Angeles Times revisou a petição judicial pedindo restrição de segurança, que se refere ou parece se referir a um número de júri popular. Por isso dizem que talvez um júri popular tenha sido convocado aqui. E eu também vou dizer, a Divisão de Roubo e Homicídios do Departamento de Polícia de Los Angeles divulgou uma declaração no fim do mês passado. O Departamento de Polícia de Los Angeles reconhece as recentes matérias sobre a investigação de David Celeste Rivas e deseja esclarecer informações dessas reportagens. O corpo de Celeste Rivas não estava congelado quando foi encontrado em 8 de setembro de 2025. Então isso contradiz diretamente o que foi relatado pelo TMZ. Eles, na verdade, têm insistido em suas reportagens e em suas fontes. Ela não foi decapitada. Temos evidências de que David viajou para uma região de Santa Bárbara em algum momento durante a primavera de 2025. O motivo dessa viagem ainda está sob investigação e, até o momento, não chegamos a nenhuma conclusão sobre a relevância da viagem para este caso. O Departamento de Polícia de Los Angeles pediu sigilo nos registros da investigação do médico legista sobre a morte de Celeste Rivas. Essa ordem foi solicitada apenas para garantir que os detetives da Divisão de Roubos e Homicídios tivessem acesso a informações importantes sobre a morte dela antes da mídia e do público. A ordem não visa prejudicar a transparência. Nenhuma outra informação será fornecida agora. Quero entender esse novo desdobramento. O grande júri, quem pode ter testemunhado, vou chamar novamente. Colin L. Schmidt, ex-agente do FBI e Chief Executive Officer da Kronos Litigation Experts. Obrigado por participar, agradeço muito. Vamos começar por aqui. Quanta credibilidade você dá para a ideia que realmente sabemos há um grande júri sendo formado e que realmente sabemos quem está testemunhando diante do grande júri neste momento? Porque é definitivamente possível que esse cara, Morgan Hoth, tenha sido ouvido e que ele possa estar testemunhando neste caso. Parece que você possui vários dados confirmando a existência de um grande júri pelas pessoas envolvidas no processo. Então, você falou sobre as regras de sigilo, né? O escritório do promotor e os oficiais do tribunal, que por acaso são da Delegacia de Roubos e Homicídios, os detetives não vão revelar essa informação, mesmo que seja um grande júri em painel. Isso não vai ser divulgado até depois que a acusação for apresentada. E então, uma vez que essa acusação venha basicamente do grande júri, isso vai confirmar todas essas coisas que estão acontecendo. Se for verdade que Morgan Hoth está testemunhando, por que eles iriam querer que ele testemunhasse? Bem, eu acho que, de modo geral, em um crime violento, você não faz júris de acusação em nível local. Você realiza uma audiência preliminar indicando causa provável. Você prende alguém e então apresenta sua causa provável a um juiz e o juiz determina se você tem causa provável suficiente para justificar essa prisão. Acho que, neste caso, o grande júri foi convocado porque eles querem garantir os depoimentos das testemunhas e evitar surpresas durante o julgamento. Então, acho que é uma estratégia jurídica muito eficaz, porque você vai conseguir, basicamente, ter o seu julgamento, saber o que todos vão dizer antes de expô-los ao público. Sobre essa pessoa testemunhar, só será confirmado se ele realmente fez isso quando houver acusação formal. Acho que tê-lo lá como testemunha é lógico porque ele estava interagindo com a pessoa de interesse deles durante todo esse processo. E ele vai ter que dar algumas explicações se realmente entendeu que havia um crime, porque existe outra lei, pelo menos no sistema federal, chamada de ocultação de crime. O que significa que se você sabia que havia um crime e fez esforços para não denunciá-lo, isso te coloca em algum tipo de risco legal. Então, este caso está começando a se encaixar e eu acho que parece que talvez haverá uma acusação formal em breve. Você mencionou qual poderia ser a responsabilidade potencial se alguém soubesse de um crime e não o denunciasse. Mas por que cobrá-lo sobre isso? Porque achei interessante sugerir o que foi dito a ele. Por quem?
Quando ele soube disso? Porque você tem alguém que está diretamente ligado ao David. Você tem alguém falando sobre a turnê. A turnê estava acontecendo quando o corpo de Celeste foi descoberto. Ainda há uma dúvida sobre quanto tempo ela ficou naquele carro. Eles acreditam que foi por bastante tempo. Supondo que essas declarações sejam verdadeiras e que ele tenha sido pressionado e questionado sobre isso, o que isso te diz sobre o suposto envolvimento dele? O que isso te diz sobre o suposto envolvimento de qualquer outra pessoa? E claro, mais importante, o que isso te diz sobre o suposto envolvimento potencial do David? Reflita sobre os elementos do crime. Conhecimento, intenção ou consciência de culpa demonstram intenção. Acho que quando perguntam por que você não denunciou, estão basicamente dizendo que houve um encobrimento. Um encobrimento indicaria consciência de culpa. Acho que ela quer criar uma consciência de culpa, não só por ele, ou mas pela pessoa que eles têm como alvo em relação a essa investigação, né? Então é relevante perguntar: ei, por que que você não relatou isso? Porque eles querem saber se alguém disse para ele não relatar isso, no que mostraria consciência de culpa. Existe a possibilidade de haver uma explicação aqui em que David realmente não fazia ideia do que estava acontecendo, que David realmente não sabia que Celeste estava no carro, que ele não foi informado de nada, porque ele estava em turnê. Não queriam distraí-lo. E a gente pode chegar a outra conclusão, certo? Podemos tirar outras conclusões sobre qual seria o suposto envolvimento de David. Não sabemos ao certo. Ele não foi preso nem acusado criminalmente. As autoridades não o chamaram oficialmente de suspeito ou pessoa de interesse. Mas é possível que, se você dissecar essa declaração, você possa se perguntar: será que Dave foi devidamente informado sobre o que estava acontecendo? Bem, obviamente estamos especulando neste programa, mas você precisa aplicar uma inferência lógica. Ele era muito próximo de Dave, seu gerente de turnê, e ganhava muito dinheiro com ele. Então, há uma grande probabilidade de que ele soubesse do relacionamento entre David e o falecido. Quero acrescentar algo. Há muitos acontecimentos nesse caso. Ainda assim, uma criança foi achada desmembrada em um carro. Ponto final. Temos todas essas pessoas se envolvendo, comentando sobre isso, dando suas opiniões e tudo mais, mas precisamos voltar ao seguinte: é sobre justiça para essa criança. Ela também tem direitos, mesmo estando falecida, e precisamos respeitar esses direitos. Só para esclarecer, há relatos contraditórios sobre o estado do corpo dela. Foi desmembrado ou não? O que sabemos é que ela está morta. O que sabemos é que o corpo dela, já em decomposição, foi encontrado naquele carro. Há dúvida sobre o que ocorreu e se foi homicídio. Será que foi só uma tentativa de esconder e se livrar do corpo dela? É insano pensar nisso. Você está totalmente certo. Queremos manter isso. Queremos respostas para ela e sua família. A ideia de ter pessoas como o Sr. Morgenroth testemunhando diante do grande júri. Isso também sugere algo sobre um segundo suspeito? Já falei disso antes no Sidebar e repito agora. O renomado advogado Mark Geragos disse em seu podcast Dois Homens Irritados que autoridades identificaram um segundo suspeito. Alguém que está ligado ao descarte do corpo de Celeste dizendo: eles têm isso em uma linha do tempo que está quase no minuto, triangulada até o local. É mídia social, celular, Tesla e outros dispositivos de rastreamento por sistema de posicionamento global. É possível que, quando estamos falando de um grande júri, estejamos falando de pessoas que possivelmente testemunharam, incluindo esse cara que estava ligado a David. Será que tudo isso pode ser sobre um segundo suspeito? Acho que isso se relaciona à estratégia jurídica dela, segundo minha experiência com o grande júri. Ela quer ter certeza de que não haverá surpresas quando eles divulgarem isso, porque a atenção da mídia sobre esse caso está fervendo. Mas, para o seu ponto, e sobre um segundo suspeito, isso faz parte do grande júri, de um grande júri investigativo, fazer essas perguntas para ver se existe algum tipo de conspiração para estar envolvido nesse assassinato, ou crime, ou ocultação de cadáver, ou se houve uma conspiração para encobrir isso. Ela está usando o grande júri, como os fundadores da nação haviam planejado, para conduzir uma investigação, colocar tudo nos registros e garantir que a justiça seja feita para ela, justiça completa. Isso significa que todos que estiveram envolvidos nisso verão a justiça ser feita. Colin, não é segredo
que as autoridades policiais estão tentando não revelar muito sobre essa investigação. Steve Fisher, aquela postagem no X, certo? Havia muitas partes naquela postagem que se alinham com diferentes aspectos deste caso, falando sobre seu cliente envolvido no caso e mencionando uma promotora adjunta, chamada de ela, possivelmente Beth Silverman. Essa ideia, sabe, de testemunhar diante de um grande júri, estamos falando de um possível grande júri aqui. O escritório do médico legista, certo? Eu já mencionei isso antes. A opinião dele sobre o que o escritório do médico legista pode afirmar é bem consistente com o que observamos. Acho que é um argumento justo dizer que isso é sobre o caso Celeste Rivas Hernandez David. Não sabemos ao certo o que Steve está dizendo. O que você tirou disso? A reação dele contra isso? E essa ideia de que também as autoridades e o escritório do promotor, eles parecem estar tentando não divulgar nenhuma informação sobre o que está acontecendo agora? Bem, como ex-policial e como cidadão comum, se me pedirem para participar ou ajudar a buscar justiça por uma criança, eu vou fazer isso. Sou investigador particular licenciado, conforme o Código de Ética dos Investigadores na Califórnia. Sabe, você pode argumentar que eles têm que cooperar com as autoridades, mas a postagem era tão longa que você tem que dar um passo atrás e pensar qual foi o prejuízo para ele. Voltar, testemunhar, apoiar essa investigação, fazer o que precisava ser feito e cooperar. Se a polícia me pedisse como investigador particular, ei, você pode dar uma segurada e ficar quieto enquanto resolvemos isso? Com certeza eu faria isso e diria para eles: o que vocês precisarem que eu faça, eu vou fazer. Então, para o que ele disse, ou sobre ele foi pego de surpresa com isso, me parece que eles estavam meio que avisando ele antes de entregarem uma intimação para ele comparecer. Era disso que tratava a nota. Mas é claro, estamos apenas especulando neste momento, porque eu ainda não conversei com o Sr. Fisher sobre o que realmente aconteceu. Você ainda pode falar com seu cliente sobre o que aconteceu e o que viu no grande júri? O ponto dele também é esse. Ele está em conflito. Você diz que não posso falar, mas tenho um cliente a quem devo satisfação. Bem, ele não é advogado, então não há privilégio entre investigador particular e cliente, exceto se o cliente for advogado e tiver estabelecido sigilo advogado-cliente. Então, muito provavelmente não. Ele tem que cooperar, ou ele tem que, tipo, sabe, ficar quieto, sabe, meio que parar o que está fazendo, pelo menos até eles superarem isso e a fase do grande júri. Mas, sabe, colocar isso no X com todas essas informações e basicamente expor as reclamações dele, na minha opinião, não é uma boa ideia. Ok, deixa eu te perguntar, por que isso é tão importante? Qual seria o pior cenário se o escritório do legista fosse autorizado a divulgar informações? O que pode acontecer de pior se as informações do grande júri vazarem? Todos precisamos entender o motivo. Se for verdade, por que o Departamento de Polícia de Los Angeles e o promotor adjunto não querem que informações desse caso sejam divulgadas, especialmente com um grande júri em andamento? Mas por que, afinal? Há muita especulação e interesse. Queremos respostas para a família. Qual é o maior perigo para uma investigação, para possíveis acusações, se informações forem divulgadas neste momento? Bem, você tem dois motivos. Um é midiático. Na minha opinião, é basicamente que eles não querem alimentar o fogo de todas as especulações e teorias da conspiração e tudo isso. Então, eles querem meio que manter tudo em segredo, né? Eles já passaram por isso, sabe, né? Em Los Angeles, o escritório do promotor público de Los Angeles é o centro de crimes de grande repercussão. O segundo motivo se baseia no que está no relatório do médico legista, e isso pode alertar alguém que não sabe que está sob suspeita. Então, eles querem garantir que mantenham tudo isso para si mesmos, para que não. Assim, eles podem conversar com todos sem que ninguém seja alertado. Se for verdade, Beth Silverman lidera o caso. Mencionei alguns destaques da carreira dela. Esse é um nome de peso para fazer parte disso. O que você acha disso? Bem, só o fato de ela ter convocado um grande júri investigativo já mostra o nível dela de, se for verdade, é um bom ponto. Isso me mostra o nível de sofisticação e talento dela. E ela sabe o que está fazendo.
e ela é, sem dúvida, provavelmente a melhor promotora de homicídios daquele escritório e a mais experiente. Então, ela realmente está se certificando, se for verdade, de que ela tem um grande júri, que todos os detalhes estão corretos e tudo está em ordem, e que vai ser uma acusação limpa, tão limpa quanto possível em um caso desse tipo. Queria te perguntar rapidinho também sobre a viagem para Santa Bárbara. Não sei se já falamos sobre isso, mas agora está confirmado pelas autoridades. Eles estão investigando se o Davi fez ou não essa viagem. Se isso está ou não de alguma forma relacionado ao que aconteceu com Celeste, seja a morte dela ou o descarte do corpo. Primavera. O que você acha disso? Bem, eu acho que, mais uma vez, especulando sobre o que há naquele supercomputador que está naquele Tesla ou em um telefone, eles vão ver uma certa quantidade de tempo que ele passou em Santa Bárbara, e isso pode ser um ponto-chave na linha do tempo deles em relação ao que aconteceu com Celeste. Como disse, não sabemos quem fez, o que fizeram ou quem faz isso, mas o fato é que, com base nisso, o Departamento de Polícia de Los Angeles confirmou que ele esteve em Santa Bárbara por um determinado período de tempo. Só posso especular que eles talvez estejam comparando ou conciliando isso com o horário da morte dela. E é por isso que esse horário é tão importante de quando ele estava em Santa Bárbara. Colin L. Schmidt, obrigado por tentar nos ajudar a entender. Agradeço muito. Eu que agradeço. E é isso que temos para vocês, por enquanto, aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem e, como sempre, inscreva-se no YouTube, Apple Podcast, Spotify ou onde ouvir podcasts. Você pode me seguir no X ou no Instagram. Eu sou Jesse Weber, falo com vocês na próxima vez.